Salve, gente aqui do meu canal Maurício Bueno TV. Hoje um assunto, não diria polêmico, mas uma análise informativa, ao mesmo tempo educacional. Se é informativa é educacional? Talvez sim, talvez não. Enfim, hoje eu vou falar porque, na minha visão, o Kaique vai melhor de costas do que as pessoas estão esperando. Vou trazer alguns pontos sobre poses antigas, poses atuais, treino, que dão a entender que as costas dele não serão um ponto fraco. Muito pelo contrário, ele vai chamar bastante atenção, mudando a opinião de muita gente que tem criticado ele por conta disso. Então vamos lá. Vamos lá então avaliar o porquê que eu acredito que o Kaique vai melhor na duplo de costas do que a gente está esperando. Primeiro, vamos ver como eram as costas dele na Men's Physique. Reparem nessa pose de costas, cada detalhe da dorsal dele. A gente vê que ele tem trapézios bem preenchidos, por mais que aqui embaixo não estavam tão divididos. Essa foto é de 2013, tá? Então vocês precisam se lembrar desse detalhe. Ele evoluiu muito, tanto em linha, volume, condicionamento, enfim. Então, a gente vê que o trapézio dele é bem preenchido, romboides redondos estão marcando aqui em cima, tá bem detalhado. O que falta realmente era a parte baixa, aquele desenho que a gente tem aqui. Porém, muita gente está com medo de detalhamento. Só que na pose de expansão é difícil mesmo mostrar esses detalhes. Como que eu sei disso? Se vocês parar para analisar este ponto aqui nesta imagem, se vocês repararem para analisar na duplo de costas dele, olha o tanto de detalhamento que tem aqui em cima. E o ponto principal, olha o tanto de detalhes e cortes que tem. Mas o ponto principal que a galera esquece é um atleta fazendo a pose de expansão na Men's Physique não é a mesma coisa que o atleta fazendo a duplo bíceps. As costas se comportam de uma forma totalmente diferente. Só a gente olhar o Ryan. Ryan Terry, ele faz tipo que uma duplo bíceps de costas. Claro que as costas dele na Men's Physique eram muito boas, mas reparem como é a expansão de dorsal dele. Também tem um trapézio legal, não marca tão aqui embaixo, tem um pouquinho de marcação aqui em cima. A diferença dele é que ele realmente é um pouco mais de parte baixa de dorsal. Mas olhem a diferença dessa expansão de costas que ele está fazendo, que é a pose da Men's Physique, para a pose que ele faz abrindo os braços, como se fosse a duplo bíceps de costas. Olha o tanto de detalhamento que aparece nas costas dele. O trapézio marca muito mais. Isso me faz acreditar que o Kaique também irá apresentar detalhamentos e umas costas que não esperamos por conta de sempre estar julgando ele fazendo uma pose que não valoriza tanto os dorsais dele, não os pontos que são necessários para a Classic Physique. Reparem aqui quando o Ryan faz praticamente uma dupla de costas. Olha o tanto de detalhamento, aparece trapézio, marca um pouco mais a parte baixa da dorsal dele, também redondos, enfim. Esse ponto me faz acreditar que o Kaique vai ser melhor na dupla de costas que a galera está esperando. E volto a repetir que a minha preocupação está na duplo de frente dele, tá? Por que que eu falo isso? Reparem como o Kaique, deixa eu voltar nas fotos dele, aqui. Reparem na pose de frente do Kaique. Eu vou mostrar essa e depois a outra. Normalmente, quando o atleta contrai o abdômen, se fecha, dá uma ilusão de que o dorsal do atleta está começando mais de baixo. E ainda assim está começando muito em cima. Só olhar do outro lado também a dorsal dele. Se comparado à perna dele que começa aqui embaixo. Claro que precisa ver ele pousando de frente, mas a minha preocupação está aqui. Se na duplo de frente ele vai conseguir apresentar aquele wall com os dorsais. Aqui dá uma ilusão de que a dorsal dele vem muito lá de baixo, de frente, vista de frente, devido à mão que está na cintura e ele que está com o abdômen contraído. Agora, na Classic Physique, normalmente os atletas alongam o abdômen, expandem a caixa
E isso faz visualmente o dorsal começar um pouco mais de cima. Tanto que já foi pedido até para o William Martins contrair o abdômen para que o dorsal dele parecesse que começava mais de baixo. Essa é a minha preocupação com o Kaique. Devido a esses fatores da dorsal dele aparentar começar muito lá em cima, não criar aquele fator wall e ser tão impactante a duplo de frente dele. Já na duplo de costas, devido àqueles outros pontos que eu destaquei, tanto com a duplo de costas do Ryan, que é como se fosse uma duplo de costas, quanto com a expansão do Kaique, vendo esses critérios musculares, vendo que ele tem o trapézio bem cheio, que o redondo dele é bem detalhado, enfim, lá ele, que o redondo maior e menor são, que toda a musculatura das costas dele está bem detalhada, eu acredito que vai impressionar mais. E, devido ao movimento do braço, a parte baixa da dorsal dele vai aparentar melhor do que agora, sem contar toda a evolução. Por isso, novamente, que esses são pontos que me fazem acreditar que o Kaique vai surpreender muita gente na dupla de costas e que me deixa com receio na dupla de frente. Como eu já falei, olhem aqui, aonde começa a dorsal dele, para onde começa a perna. Isso é o que me preocupa nele. Só a gente vê também ele treinando que dá para perceber como os das costas dele estão bem detalhadas e preenchidas na, a, toda a parte de trapézio, a parte superior, e eu acredito que ele trouxe uma evolução e vai trazer uma evolução muito boa para a parte baixa da dorsal. E novamente, aqui avaliando essa foto, a gente consegue perceber como o dorsal dele começa um pouco mais alto. Isso é toda uma pose mais estética, mas eu quero ver muito essa dupla de frente para ver se vai ter o mesmo impacto positivo que vai ter a dupla de costas dele. Mas é isso, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, se você acha que o Kaique vai impressionar de costa ou não, e se vocês concordam ou não com essa opinião. Vocês conseguiram entender o posicionamento que eu quis passar para vocês, que esse detalhe vai sim surpreender a galera na dupla de costas e que talvez não impressione tanto na dupla de frente. Mas claro que tudo se resolve só no palco. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo um pouco mais analítico, trazendo pontos e visões que talvez algumas pessoas não tenham reparado. Sei que a grande maioria sim, mas talvez você não tenha pensado nisso. Quero que você curta, compartilhe, manda para geral esse conteúdo. Lembrando sempre, Adaptogen para suplementação, cupom MB, EAS para melhorar a sua genética e Fiber, cupom MB15. Precisa de consultoria de poses, MB Posing Coach Underline, consultoria em treino dieta, MB Petim Underline. Fechou? Aguardo vocês no próximo vídeo.